E ele estava se referindo ao Espírito mais tarde que receberiam os que nele crescem. Amém? Pode sentar, meus queridos. Glória a Deus. Se fôssemos buscar uma referência desse acontecimento aqui, que era uma tradição judaica feita, que antecedeu, na verdade, essa expressão que Jesus usa diante do templo, porque o que Jesus faz aqui, na verdade, é exatamente autentificar, consumar o que aconteceu em Ezequiel 47, na visão do profeta Ezequiel. Ele tem uma visão do trono de Deus, onde saem águas vivas e que desce, vai descendo até os mais baixos vales, desertos, e por onde vai passando aquela água na visão do profeta, onde essa água penetrava, por exemplo, se encontrasse um amor dessa água, tudo que houvesse morto haveria de viver. Se houvesse peixe morto, os peixes viveriam. Por onde passasse a terra seca, já não seria mais seca. Haveria verdejante, plantas, vegetações reverdeceriam. A vida, ela seria manifesta ao toque, à presença das águas. Por onde passasse, tudo mudava. Aleluia. Onde houvesse morte, daria lugar à vida. Onde houvesse a sequidão, daria lugar à umidade. A sequidão daria lugar ao verde. A falta de existência da vida daria lugar à existência da vida. E tudo que era algo sem sentido, teria sentido por causa da presença daquele rio de água viva que brotava do trono de Deus. Essa foi a visão que o profeta teve. E dentro dessa visão, os judeus, os sacerdotes sempre traziam essa cerimônia. Era realizado diante do templo. O sacerdote pegava um cântaro e esse cântaro era levado ao lugar mais baixo, onde ficava o tanque de Siloé, chamado de Siloé, e a multidão acompanhava o sumo sacerdote. E quando ele pegava as águas que ali estavam, ele de novo, porque é uma descida, né, o templo fica num lugar mais alto. Ainda hoje, o antigo, vamos dizer assim, restos do templo, porque só existe hoje os muros de Jerusalém, mas o lugar onde era o antigo templo de Salomão era um lugar alto. Por isso ele descia, então o tanque de Siloé ficava lá embaixo. Então a multidão acompanhava o sumo sacerdote e ele voltava. Quando ele subia, a multidão também voltava naquela tradição costumeira. E quando ele chegava diante do altar, derramava aquela água, lavava e descia a escadaria do templo. E era uma referência das profecias do profeta Ezequiel. Jesus, vendo aquilo ali, ele se posiciona e ele expressa exatamente aquilo que aconteceu lá na visão dele do profeta Ezequiel, que é exatamente o cumprimento do que Jesus vai falar. Por isso que ele tem autoridade e vai dizer: se alguém tem sede, em outras palavras, eu sou o cumprimento do profeta, da visão do profeta Ezequiel, capítulo 47. Das palavras anteriores, ele está dizendo que é exatamente aquela água que era, que na visão do profeta, levou vida onde não tem vida, que chegava a fazer diferença onde não tinha diferença. Ele era exatamente aquela água viva que dava vida a todo aquele que se aproximasse dela ou que ela alcançasse ele. E por isso que ele tem autoridade para dizer no cumprimento dela: eu sou a água da vida. Se alguém aqui nessa noite tem sede, se alguém aqui nesse lugar está sedento,
vai nos trazer grandes lições. Poderíamos aplicar algumas lições aqui, mas eu apenas trouxe para os irmãos entenderem porque Jesus, ele falou isso, justamente o cumprimento que o profeta Ezequiel, a sua visão lá atrás. Jesus aqui, ele também vai nos trazer uma lição preciosa a respeito da água, da necessidade humana que nós temos de beber água e de comer pão, não é? Porque nós somos feitos de duas necessidades existenciais. Nós somos seres de cima, porque há em nós, né? Há em nós espírito ou alma, como você queira designar, para fazer a conotação do que é o ser do vivo, no sentido da criatura, que somos nós, amém? Somos corpo, alma e espírito. Se você quiser identificar o ser espiritual ou o estado espiritual, apenas dizendo que nós somos corpo e alma, está tudo certo. Também, se você quiser identificar o lado espiritual do ser humano que Deus criou como corpo e espírito, também está tudo certo. A Bíblia, ela nos identifica, sendo espírito e alma, como duas existências. A existência de cima e a existência aqui de baixo. Amém? Essa é a linguagem da Bíblia para nos identificar como seres que fomos criados por Deus. E por ser criados por Deus, né, somos de cima, no sentido espiritual, temos alma, espírito, como assim você possa entender, na tricotomia do ser, né? Ou tricotomia, ou você crê com o outro, está tudo certo, não tem nada errado, amém? Isso aí não vai ter implicação nenhuma para você ser um salvo em Cristo Jesus, amém, irmão? É só para você entender que a Bíblia, ela não vai fazer distinção com o outro. Porque em alguns momentos você vai ver Paulo falar de alma, em outros momentos você vai ver Jesus falar de espírito, mas em outras instâncias também vai falar de alma e não de espírito. Então, o espiritual é uma coisa só. O que a Bíblia quer revelar é que nós somos de cima, mas nós somos também daqui de baixo. E bom, amém? Entendendo isso, nós temos aqui duas necessidades. A única que Jesus fala: quem tem sede, vem a mim e beba, porque somos seres viventes. Temos a necessidade de cima, temos sede e fome de Deus, aleluia, né? E temos necessidades aqui de baixo, porque somos seres pensantes, somos seres que estamos associados no sentido de ter a necessidade de baixo ao organismo do nosso ser. E o organismo do nosso ser sente necessidade, né, de água. E aí Jesus vai fazer essa associação de termos uma relação de mundo espiritual. Ele vai trazer essa conotação de mundo espiritual, necessidade espiritual, para uma necessidade terrena. De maneira que aquele que está entendendo e compreendendo as necessidades de baixo, possa ter a compreensão que é uma revelação de uma necessidade de cima. Amém? Jesus usa esse tipo de linguagem figurada para que a gente entenda. E assim como temos necessidade de água física e supre a provisão, que é a provisão para a necessidade do nosso organismo físico, temos também necessidade espiritual da água da vida. Por isso que ele chega e diz: quem tem sede espiritual, ele está sentindo necessidade na alma, seja qual for a sequidão do seu ser, não importa, eu sou a água que sacia a sua sede, eu sou a água que tenho provisão, suficiência para alcançar não só a realidade humana do seu ser, mas eu posso penetrar a sua alma e fazer você uma pessoa feliz. Essa é a visão da mensagem de Jesus. Então ele vai dizer: sou a água da vida, mas ele diz também: sou o pão da vida. E aí você já sabe que nessa vida que nós, se a gente não comer e não beber, a gente desfalece, né? E aí Jesus vai trazer
essa conotação de existência humana, né? Só que é intrigante, porque parece que Jesus está falando uma coisa única, mas ele não está falando apenas de uma questão única, da necessidade humana. E ele não está nos colocando dentro de uma caixa de sapato, ou seja, beba e nunca mais você terá sede. Essa não é a ideia, mas Jesus ele vai nos ensinar algo muito mais além, e que tem a ver com o nosso comportamento, que é que tem gerado, né? Porque a ausência da fome e sede de Deus tem tornado para mim e para você mais do que uma questão espiritual, mas uma doença espiritual. Assim como nós, uma vez, negligenciando a falta de água e negligenciando uma boa alimentação, podemos chegar a viver doentes, uma vez negligenciando os dois lados, tanto a água quanto o pão, podemos chegar a ficar doentes, fisicamente falando. Assim também acontece no lado espiritual. Por quê? Porque somos de baixo, mas nós somos lá de cima. Temos necessidade das coisas daqui de baixo, mas temos necessidade também das coisas. Se nos alimentamos fisicamente, espiritualmente também tem que se alimentar. E aí, eu acho interessante porque tudo que Jesus nos ensinou, ele faz questão de, através dessa aliança, materializar esse contato, essa relação, que ele chama de alimento, né? Ele diz: a minha carne verdadeiramente é comida, né? E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas é algo tão crucial na vida da igreja, é algo tão forte, que é estabelecido como memória eterna. Amém? O memória, o memorial. E ele estabelece isso para o futuro. Isso não vai ser só aqui. Amém? Eu vou beber vocês outra vez no reino de meu Pai. Ou seja, isso vai acontecer de novo na eternidade. Aleluia. O que vocês estão comendo aqui embaixo, uma linguagem figurada do meu ser, da minha própria vida, vai se estabelecer lá em cima também. Vai acontecer de novo. Quando estiver no reino de Deus. Aleluia. Só que o fato de comer e beber qualquer comida e bebida, não alimenta. E esta é a pauta do que o Espírito quer nos ensinar. É porque nós, com o fato de querermos, de precisarmos comer e beber, não significa que temos que comer qualquer comida e qualquer bebida. Por quê? Porque não é qualquer comida e qualquer bebida que gera saúde no corpo. Você pode beber uma água que pode gerar doença. Se não, você pode comer uma comida que pode gerar doença, embora seja um alimento, mas se o alimento estiver com bactéria, se o alimento estiver não apropriado para o seu ser, ao invés de alimentar, vai adoecer, ao invés de lhe dar saúde, vai dar doença. Então essa é a questão em pauta. Porque comer por comer e beber por beber, qualquer um bebe, se não, sempre haverá um alimento, seja um alimento que procede de coisas boas, saudáveis, da existência humana da vida, ou no contexto espiritual, seja um alimento que apareça, porque tem alimento espiritual que não procede de Deus. É verdade. Sim, tem alimentos espirituais que não procedem de Deus, embora parecem coisas de Deus. Tem uma camuflagem, uma camada, tem uma espelhagem boa, mas a essência do ser do alimento, porque todo o teor está dentro e não fora. Amém? E diga-se de passagem, na maioria da essência não é vista olho nu, né? Porque você não consegue ver a bactéria do alimento. Também você não consegue ver a vitalidade do alimento. Você vê o alimento em si, mas a vitalidade ela está minúscula ali, ela está em algumas células muito minúsculas que você não consegue ver, né? Ela está em elementos minúsculos escondidos ali, né? É como um sal que se coloca numa vasilha, numa panela,
alimento do que você está se alimentando. Por isso que a mesa do Senhor é uma mesa mais de consciência. Amém? Consciência. Por isso que se alimentar de Deus está muito ligado à consciência de quem é Deus e quem sou eu, como um pecador diante de Deus. Então, nesse sentido, o que nós vamos aprender aqui? É que o fato de comer e beber qualquer comida e bebida é exatamente isso que nos faz adoecer. Por quê? Porque Adão e Eva, no jardim do Éden, eles comeram um fruto que aparentemente era bom, sim ou não? Mas não era para se comer. Então, nesse sentido, aparentemente era um bom alimento, mas não era para se comer. Não era para se comer. Embora estavam desejando se alimentar. Assim tem muita gente. Às vezes somos nós cristãos, em algumas áreas da vida. Estamos comendo e bebendo para sobreviver. Mas tem uma pauta interessante aqui. Deus não nos criou para sobreviver, para viver de sobrevivência. Deus nos criou para, de fato, vivermos a vida dele. Amém? Viver, comer para sobreviver, é comer alimento que não é o alimento de Deus. Não é o alimento que Deus nos oferece. Porque Deus não oferece nada para me sobreviver, mas para me viver. E toda vez que Jesus fala de vida, Ele não fala, quem crê em mim sobreviverá. Está entendendo? Sim ou não? Ele não fala isso. Ele diz o quê? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está falando de viver. É a real essência da vida. Viver. Sobreviver é sobreviver de migalha. Sobreviver é sobreviver de qualquer outro tipo de alimento, que não é alimento que faz você viver. Não é esse alimento que está posto na mesa hoje. Está posto dentro de nós hoje é o alimento que me faz viver. A intensidade dele. Amém? E viver, quando eu falo de viver, é viver a vida dele. Não é viver a minha vida, é viver a vida dele. Porque se eu me alimento dele, eu estou e devo viver a vida, como ele mesmo disse, quando ele deu o pão, ele disse, compartilhai, né? Assim como eu estou. Ele deu e partiu aos discípulos, essa expressão que o texto fala que ele comeu e deu aos discípulos para de compartilhar. Ele está dizendo, façam isso com o outro, hoje, amanhã, sempre, onde vocês se encontrarem alguém, compartilhe a vida, porque se o que eu estou dando para vocês, como a figura de um pão é vida, e dá alimento a vocês, façam isso em qualquer esquina da rua que vocês encontrarem, seja que ele for, que vocês conheçam, que vocês desconheçam, compartilhe a vida que está em mim. Compartilhe a minha existência. Diga quem eu sou. Abençoe. É misericórdia. Porque isso é símbolo de misericórdia. Isso é símbolo da graça. Isso é símbolo do amor incondicional. Então faça isso todo dia e quem quer que você encontre no caminho. Não importa se você conhece, ou tem apreço, ou se odeia ou ama você. Faça isso. Jesus nos ensina a necessidade de viver e não sobreviver. Porque tanto beber água como comer pão é um grito existencial do ser. Não há ninguém nessa vida que possa ser humano ou um ser existente, vamos dizer assim. Porque até os animais têm que comer e beber, não é? Que não possa gritar por um pedaço de pão, que não possa gritar por um punhado de água para saciar a sua sede. Então, nesse sentido aqui, beber água aqui não é apenas uma questão de ter sede ou comer pão, não é apenas uma questão de ter fome, mas como estamos tratando de água da vida, que é Jesus, nesse texto de João 7,37, então beber água não é apenas uma questão de ter sede, é uma questão de
de consciência. Quando eu falo de consciência, eu estou falando não de uma necessidade do agora, mas de uma necessidade de todo dia. Porque você não bebe água só hoje. Aliás, você não bebe água só um momento. De acordo com a temperatura que vivemos, você bebe água quase todo instante. Sim ou não? Às vezes até sem sede, depende do lugar que você está. Né? Você precisa, às vezes, até sem ter sede. Você exige, você é obrigado a tomar água. Porque a circunstância obriga o seu corpo físico. Ele exige água mesmo, sem você muitas vezes ter vontade de tomar água. Mas a circunstância exige essa necessidade. Você tomar água sem querer. Você já bebeu água sem querer beber água? Né? Eu já, dependendo do momento, desse circunstância, falar um de água ali. Pois é esse entendimento, essa questão não é o quanto eu bebo, mas o quanto eu estou bebendo. O que Jesus está me dizendo é que a vida dele não está ligada, não está atrelada, presa ao momento que eu estou bebendo. Então, se você beber uma vez, nunca mais terá sede. Não é isso. Ele está dizendo, se você beber hoje, beber amanhã e continuar bebendo, é um beber contínuo, é um beber de processo hoje, amanhã e todo dia. É um beber sem cessar. Amém? É um beber sem cessar. Se eu sou a água, e você vai ter essa convicção quando ele vai dizer, quem beber da água que ele der, rios de água viva fluirão no céu. Você se tornará o processo do beber a água todo dia em mim e em você, e onde você for e por onde você andar, esse processo vai gerar em você uma fonte. E o fato de você todo dia tomar dessa água vai gerar em você uma fonte, de maneira que por onde você passar, você vai ser esse rio da visão do profeta Ezequiel. Você é um rio que vai fluir para a vida eterna, e por onde você for, você vai dar vida. Aonde quer que você vá, vai ter vida. Quem quer que você se dirija, vai receber vida. Aonde você tocar sua mão, vai ter vida. Aleluia. Você será uma fonte, a fonte ambulante, uma fonte de Siloé que fica lá. Quem está beber água tem que chegar lá. Não, é uma fonte ambulante de Deus. E é um saciar do todo dia. Não é um saciar uma vez única. Não, já fui para o culto hoje, amanhã eu não preciso ir, porque eu já bebi água ontem. Escute, é uma filosofia que diz, e eu creio muito nessa expressão, porque ela é verdadeira, no seu sentido. A comida de ontem não alimenta o trabalhador de hoje. Você pode dizer comigo? Diga a comida de ontem. A bebida de ontem não sacia o trabalhador de hoje. Não, o trabalhador de hoje tem que beber água de hoje. Amanhã vai ter que ter outra água. E tantos quantos vierem outros dias e necessidade seja de pão ou de água, tem que ter todo dia água. No mundo espiritual é assim. O Jesus está dizendo, não é de beber água uma única vez. Ele está bebendo, é o processo do beber. É a continuidade desse beber, que significa na minha consciência a necessidade diária, a necessidade de todo dia. E nesse sentido, reconhecemos diante de Deus uma dependência dele. Amém? Dependência. Ela tem essa compreensão. E entendendo isso, compreendendo isso, tendo esse conteúdo, vivendo essa realidade de consciência, eu certamente me tornarei essa fonte de rios de água viva. Eu não terei água apenas para mim mesmo. Eu terei água para a multidão que se aproximar de mim, ou que eu me aproximar dele. Amém, irmãos? Esse é o sentido daquilo que Jesus está dizendo para mim e para você. Ele fala de uma dependência de todo dia. Quando isso acontece, essa água flui para a vida dela. Aleluia. E vai gerar em mim o caráter dele. Porque essa água é o quê? É ele. Se essa água é ele, tudo que eu vier a fazer vai trazer como característica e resultado o fruto do Espírito de Deus, que não é outro senão essa água viva. É o fruto, amar. Alguém não jamais vai poder dizer, aliás, vai até esquecer, Hinaldo, vai dizer, tem que ser Jesus na vida dele, porque ele não conseguiria fazer um negócio desse. Tem que ser Jesus na vida de Robson, porque Robson não conseguiria falar uma coisa dessa. Só pode ser Jesus. Essa água
Quando isso acontece, essa água flui para a vida eterna. E essa água vai gerar o fruto, né, que se exige. Agora, a pergunta é feita aqui, eu quero tirar 3 lições disso que nós acabamos de falar aqui. O que fazer para beber dessa água todo dia? Porque a necessidade de beber água todo, como eu disse, Jesus está falando de beber água no momento da vida. É beber água todo dia, é se saciar todo dia. Na linguagem do tanque de Siloé, é sair de onde você está e ir para lá todo dia buscar água. Porque o princípio do reino de Deus é esse. A água não vem a você, você vai à água. Amém? Você é que vai ao poço. Amém? É você que vai ao poço. E o profeta Isaías vai usar essa aplicação que eu estou te falando aqui, numa profecia dizendo: quem tem sede, venha! Ele não está perguntando onde você está para Deus levar um copo d'água para ter essa sede. Não. É um convite que se faz a todo sedento. Quem tem sede, venha e beba. É um ir à fonte. Há uma necessidade de ir beber, de chegar aqui. Amém? E se aproximar de Deus, mesmo sabendo que Ele é a fonte. Mas Ele não vai lançar água sobre a minha cabeça. Eu tenho que ir lá e beber água. E o consolo para a minha alma é que vale a pena chegar lá, porque você vai sempre encontrar água viva. Nunca você chegará nele, ele dirá: você chegou tarde. Não dá para te entender hoje. Ou dizer: a fonte está pouco, tem pouca água, é racionamento espiritual hoje. Não, isso tem aqui embaixo, mas no mundo espiritual não tem racionamento de água. Você vai sair cheio se você for buscar. Agora diga comigo: eu tenho que buscar. O que fazer para beber água dessa água todo dia? Primeira coisa, não subestimar a ausência de sede. Diga: não subestimar a ausência da sede. Beber água mesmo sem ter desejo de beber água. Amém? Vai chegar essa hora e você não vai ter vontade de vir para o culto, e você não vai ter vontade de ler Bíblia, e não vai ter vontade de orar. Pastor, estou falando de uma experiência viva. Já vivi. Volta e meia esse momento chega na vida do crente. Sim ou não? Estou falando mito aqui não. Não adianta de inventar alguma coisa. Eu sou super-homem, eu sou um ser humano igual a você. Tenho necessidade de cima, mas aqui de baixo, tanto quanto de cima. E essas necessidades chegam para quem ora e para quem não ora. Amém? E oração é uma decisão de vontade. Uma decisão, mesmo sem vontade, nesse sentido. Tem que orar, tem que ler Bíblia, precisa estar no culto, eu preciso caminhar, eu preciso seguir os princípios, os critérios para saciar a minha sede. Tanto que Siloé está lá, Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim. Mas a sede tem que vir a Jesus. É vir Jesus nessa compreensão de sair de onde você está e deixar, mesmo sem vontade, mas ter a consciência. Por isso que isso é uma questão de consciência. Beber e comer no mundo espiritual é uma questão de consciência. Não é questão só de matar a vontade agora, não. É entender que bebeu agora, mas mesmo sem vontade, bebeu ontem, bebeu faz pouco tempo, mas mesmo sem vontade, diante do sol escaldante e da temperatura no sentido espiritual da vida. Você sabe que a qualquer momento o seu corpo pode sentir necessidade extrema de mais água, e sabendo disso, mesmo bebendo água agora, logo lá na frente você vai beber de novo. Tantas quantas oportunidades chegar, você beberá sempre. É ter consciência. Então não subestime a ausência da sede. Segundo, beba água todo dia. Diga: beba água. Beba água todo dia. Bebe ontem, bebe amanhã, bebe hoje, bebe depois. Todo dia é dia de beber mais um pouco de Jesus. Todo dia é dia de experimentar a água doce de Jesus. E a água de Jesus não fica mais salobra do que ontem.
ela não fica nem salomba, ela não perde o seu sabor, porque viver a vida de Cristo é novidade de vida. Cada vez que você bebe, você sente um sabor melhor do que o sabor de ontem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, esse tudo se fez novo. É água novinha. Você não vai ver água suja. Quando você chega no outro dia para beber a água, a mesma fonte que é Jesus, você não vai encontrar uma fonte suja. Você não vai encontrar uma fonte diminuindo água. Não, você não vai encontrar nenhuma diferença. É água melhor todo dia. Tem água pura. Aleluia. Terceiro instante. Jesus disse uma expressão muito significativa no versículo 14, entre 14 e 15 de Lucas 22. Ele disse, isso me chamou muita atenção. Ele disse: desejei muito, ansiosamente, comer essa Páscoa com vocês. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém? Nós não somos como os judeus, que celebram a Páscoa uma vez por ano. Eles fazem isso por causa da tradição. Amém? Mas a Páscoa do Senhor é todo mês aqui na igreja. Diga-se de passagem, a primeira ceia desse tempo, né? A primeira ceia do Senhor nesse tempo, e nós louvamos a Deus, a primeira Páscoa do Senhor nesse tempo. Então tem a sede de Deus. Esse momento é um momento que deve ser desejado por todos os cristãos na igreja. O dia da ceia do Senhor. Mas diga-se de passagem, com toda sinceridade, tem crente que deseja esse dia não chegar. Sim ou não, irmão? Há muitos. E quando dizer ceia, a consciência dela, não é? E aquela tribulação, né? Aí lá vai trazer problemas para o maridão, porque acha que espiritualidade é se ausentar do marido em uma semana, e já vai trazer crises conjugal, porque tem marido, se o marido não for crente, pior ainda, vai dar problemão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ter tido relação com o seu marido hoje, que vai ser hoje. Hoje você deve estar preparado na sua consciência que você está na mesa e dá glória a Deus. Sem interrupções de realidade que você está vivendo aqui, no contexto da vida normal, do dia a dia. Porque não é me ausentar do marido, da mulher, que você vai ficar santificada para cear hoje aqui. Não é porque você deixou de dar umas palmadinhas no filhote, que treinou, que vai santificar mais você, a tua mão vai ficar mais santa para pegar na feira. Não é nada disso. Porque isso aqui é uma questão de princípio, de quem ele é, a mesa do Senhor, e a mesa do corpo do Senhor, a consciência também de quem eu sou diante de Deus. Amém? Perdoado por imperdoável. Amém, meus queridos? Então, terceiro, não é terceiro apenas nesse momento, porque eu estou aproveitando a ocasião para dizer o que Jesus disse: eu ansiei, eu desejei, eu esperava com muito desejo na minha alma de sentar na mesa como essa, porque foi o que ele estava fazendo, e cear com vocês, comendo pão, bebendo vinho, como é o símbolo do sangue naquela época, usava-se rio, hoje usamos suco de uva, mas não era a mesma coisa com outra, o que importa é que é a linguagem de figura que se usa, é o valor espiritual mesmo. Ele está dizendo que desejou muito,
esse momento, mas para viver a vida dele em graça, em amor e em misericórdia. Agora, isso tem que ser algo que arde dentro de nós todos os dias. Ter sede de Deus. Diga sede de Deus. Sede de Deus. Sede é vontade compulsiva da necessidade do ser. Aquilo que balbua. Sabe aquela panela fervendo? Que não consegue parar de borbulhar por causa da temperatura que exerce o ser da água naquele momento? Ela não consegue, a temperatura é muito mais forte do que a própria água. E ela só fica borbulhando. É o desejar incessantemente de Deus. Não importa o quanto você já bebeu dele, tendo mais do que beber. Isso somos. Ela tem sede por duas razões. Ela tem sede para saciar o ser, mas ela tem sede para dar livramento também. Porque quando a corça vê o perigo, ela busca água, se banha nas águas do rio, porque as águas não só saciam a sede, mas tira o seu cheiro dos predadores não lhe encontrar. Por isso que ela não só passa pelas águas, mas ela se banha nas águas. Amém? Jesus, o Ronaldo, irmão, também é um ilustre pregador da palavra de Deus. Amém? Como prega, dá lugar e certamente voltará para isso. Amém? Em nome de Jesus. Seus legados aí, né? Está deixando os nossos aí, preparando, né, ministério. E é uma gratidão. Os irmãos que vieram, sacrificaram para estar aqui, Deus abençoe. Marcos, os demais que estão aqui. Estou sentindo falta de alguns irmãos, mas está muito bem, né, Marcos? A família está bem, graças a Deus. Vamos agradecer ao Pai. Bendito, justo e eterno Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor já proporcionou sobre nós, nossas vidas. Obrigado pelos teus servos que trouxeste. Abençoa o teu servo na aula do ministério, Senhor, colocar as suas mãos, que o teu Espírito esteja lhe ajudando cada dia mais, acrescentando essa graça, esse amor, essa bênção, essa sabedoria do alto para ministrar a tua palavra em canção, em louvor e adoração. E continue também, Senhor, lhe acrescentando esse talento, essa virtude da tua palavra, esse alimento a ele cada dia, para alimentar a tua amada igreja. Despede-nos em paz e segurança, abençoando cada serva, Senhor. Tua amada igreja, ela venha a ser acrescentada em salvação de almas, em todas as necessidades que são cumpridas para a glória do teu nome.